Fala lucradores, Júnior Rafael mais uma vez aqui e nesse vídeo eu quero trazer para vocês um assunto muito importante e que ainda é pouco comentado na internet, que é o aluguel de ações. Eu já fiz vídeos falando sobre o que é o aluguel de ações, como funciona, até fiz vídeo na prática mostrando na corretora Rico como disponibilizar os ativos para o aluguel. Então se alguém ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no card aqui em cima. Mas nesse vídeo eu vou trazer um resumo do que é o aluguel de ações, como funciona, bem rápido, e aí eu quero trazer principalmente o tema sobre quando vale a pena alugar as ações e trazer com um exemplo real o quanto de dinheiro a gente pode ganhar com o aluguel de ações. Então, sem enrolação, vamos direto para o que importa. Basicamente, o aluguel de ações funciona assim. Você é o dono de um celular e você tem um conhecido, um amigo. Como dono do celular é chamado de doador. O seu amigo que vai emprestar esse celular de você é chamado de tomador. Então, o teu amigo ele acredita que, por exemplo, o celular vale R$1.000 e que ele vai, por algum motivo, vai desvalorizar para R$800, assim, em pouco tempo. Aí o que ele faz? Aluga o celular, por exemplo, por R$50, digamos assim. Aí ele pega esse celular e na hora ele vende por R$1.000. E aí ele nem te avisa, nem fala nada. E aí passa um tempo, o celular desvaloriza e vale só R$800. Aí ele vai e recompra esse celular por R$800 e aí ele te devolve. Então ele pagou R$50 do empréstimo, vendeu o celular por R$1.000. Então, até aqui ele embolsou 950 e depois ele foi e recomprou o celular por R$800. Então ele teve um lucro de R$150. Basicamente por isso que alguns investidores emprestam ativos. E você, como dono do ativo, você tem a ação, você estudou a ação, você investiu nela, quer levar ela para o longo prazo, então ela está ali parada e você pode aproveitar e alugar essa ação para ganhar um rendimento extra. Aí o que acontece, o grande problema é que muitos acham que esse rendimento é um valor absurdo, que tu vai ganhar um dinheirão fazendo esse aluguel. Só que ele não é um rendimento muito alto. Para mostrar para vocês na prática, eu fiz uma tabela caprichada aqui, eu peguei 15 ativos que eu invisto, inclusive se vocês for lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu tenho a minha carteira de investimentos, toda a diversificação, os ativos, tudo divulgado lá no meu Instagram. Eu peguei 5 fundos imobiliários e 10 ações. Eu não escolhi a dedo assim, eu peguei mais ou menos aleatoriamente para dar uma variação no rendimento, porque cada ativo ele tem um rendimento diferente. Então, basicamente, a taxa de aluguel, ela se baseia na lei da oferta e da demanda. Um ativo que é mais procurado, que é mais demandado, ele tem um aluguel mais caro, e um ativo que é menos procurado, ele tem um aluguel mais baixo. Então, aqui estão os 15 ativos. Eu peguei de exemplo a WEG, a Magazine Luiza, o fundo IRDM11, a Itaúsa, o Banco do Brasil, o fundo MXRF11, o fundo HGLG11, o fundo KNRI11 e o fundo GGRC11. Aí a ação Fleury, a ação da Sanepar, da Taesa, do Banco Inter, da Cogna Educação e da Pets. Toda ação é possível alugar, só que claro que algumas não têm liquidez, não têm demanda, então acaba não tendo aluguéis. Mas os fundos imobiliários faz pouco tempo que foi implementado. Então se até em algumas ações não tem liquidez o suficiente para ter esses aluguéis, imagina nos fundos imobiliários que costumam ser menor ainda. Então existe uma lista só de fundos imobiliários que estão disponíveis para alugar. Os fundos imobiliários eles estão nessa lista aqui que eu baixei, ó. São ao total 52 fundos imobiliários. Essa é a lista, ela é disponibilizada pela própria B3. Aqui nesse link vocês conseguem encontrar, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, então vocês podem ir aqui em ativos elegíveis e aqui está a lista. Vocês clicam aqui, vai baixar a lista e vai mostrar aqueles 52 fundos imobiliários que atualmente estão disponíveis para aluguel. Então é bem simples para vocês baixar esses ativos e ficar sabendo quais são. Então vamos voltar lá. Aqui estão os meus 15 ativos. O que eu quis fazer aqui para vocês para trazer uma noção? Eu tentei pegar e distribuir essa quantidade para dar mais ou menos em torno de R$1 milhão e deixar mais ou menos diversificado. Só que eu peguei aqui com o mínimo de 500 cotas por ativo. Por que eu fiz isso? Porque quando você vai disponibilizar suas ações ou fundos imobiliários para aluguel, principalmente a Rico, ela já avisa que
você pode disponibilizar uma ação só, um fundo imobiliário, mas dificilmente alguém que vai querer especular com isso vai querer alugar só uma ação ou uma cota de fundo imobiliário. Então a própria Rico ela já informa que o ideal é pelo menos disponibilizar 500 unidades daquele ativo. E aí eu fui aqui no Status Invest, eu procurei cada ativo, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo a VEG, vamos pesquisar a VEG aqui, e aí eu desci aqui embaixo, onde tem a informação do aluguel de ações da VEG. Aqui ó, diz que o doador, em média, ele ganha 0,27% de rendimento ao ano. Essa taxa sempre é anual. Então eu peguei e repassei o valor para cá. Só que aqui está 0,28 porque quando eu organizei essa tabela estava um valor diferente. Então as taxas aqui não estão bem corretas, nem o valor do ativo, porque eu peguei esse valor há uns 2 dias atrás no preço de fechamento, então esses valores também já não fecham exatamente, mas vai servir muito bem para nós de exemplo. Então digamos que eu tenho 800 ações de VEG, o preço está a 76,35, eu tenho alugado uma taxa de 0,28%. Aqui o período de contrato eu coloquei 1, isso aqui significa 1 ano. Só que dificilmente você consegue alugar uma ação ou um fundo imobiliário por 1 ano. Eu estou só trazendo um exemplo aqui para vocês verem quanto vocês podem ganhar em 1 ano de aluguel. Isso aqui provavelmente vocês não vão conseguir, se vocês tivessem os 15 ativos, dificilmente vocês conseguiriam alugar certinho os 15 ativos e muito menos por 1 ano inteiro. Então provavelmente ia alugar por alguns dias, 1 mês, 2 meses, mas como a taxa é anual, para ficar mais fácil aqui eu botei taxa anual. Só que vocês podem mudar aqui. Se vocês quisessem, por exemplo, botar que foi 3 meses, bota aqui 0,25, ó, e ele altera os valores. Então eu já fiz isso aqui para automatizar até a taxa de imposto de renda, ela altera sozinha aqui. Eu vou disponibilizar também essa tabela para vocês podem pegar e fazer cálculos, fazer simulações para vocês. Mas eu vou voltar aqui então para 1 ano. Ó, ele já alterou a taxa de R, que daí é de 20%, que para aluguel de ações ele usa a tabela da renda fixa, que é a tabela regressiva de R. Então ela começa em 22,5% e quanto mais tempo você tem investido, menor esse valor vai ficando até 15%, que é o mínimo de imposto que tem para pagar. Esse aqui seria um montante que eu tenho investido no ativo, por exemplo, na VEG, que aqui são 800 ações a 76,35, vai dar esse valor, e aí aqui vai dar o rendimento. Esse rendimento aqui, esses R$ 136,82 é o que eu receberia alugando 1 ano inteiro as ações da VEG com essa taxa de aluguel de 0,28% ao ano. Nesse caso aqui, esses R$ 136,82 já está descontado o imposto de renda que vai ser retido na fonte. Então na hora que você receber os rendimentos, esse valor automaticamente já é descontado. Só que aqui eu não calculei a taxa que a B3 cobra para você alugar ações. Ela cobra uma taxa de você e muitas corretoras cobram também. Tem como você pegar e manualmente disponibilizar os seus ativos para alugar, então tu vai ter que ficar cuidando. Quando ele sair do aluguel, tu vai ter que ir lá de novo na tua carteira, vai ter que disponibilizar de novo o ativo para aluguel. Então isso dá bastante trabalho. Então o que eu recomendo e o que a maioria das pessoas fazem, você não vai querer ter um trabalho enorme para ganhar 0,28% ao ano de rendimento. Então as corretoras normalmente elas disponibilizam um aluguel automático. Como é isso? Você vai lá, você pode disponibilizar toda a minha carteira, disponibilizar para aluguel, ou eu quero esse ativo, eu quero tal quantidade, e aí a própria corretora na mesa de operações, eles vão ficar procurando algum tomador para alugar tuas ações e eles vão ficar fazendo todas as negociações para ti automaticamente, então tu não vai precisar se preocupar com isso. E para esses serviços as corretoras também cobram, e essa taxa varia, por isso que eu não coloquei aqui. Algumas cobram 20%, 25%, 30%, que é o mais comum, mas tem até 50% que as corretoras cobram desse rendimento como taxa para fazer esse serviço. Basicamente isso aqui é um rendimento ainda bruto, porque tem bastante desconto.
Então, se você levar em conta ainda as taxas da B3 e ainda as taxas da corretora, vamos ser conservador aqui, então 50% ainda vai em taxas, então você só vai receber a metade desse valor. E aí a mesma coisa eu fiz para Magazine Luiza, aí eu peguei 3.000 de quantidade de exemplo aqui para vocês, ao preço que ela estava no dia que eu fiz a tabela, a taxa de aluguel de 0,3, e aí eu fiz a mesma coisa, ó, ela dá um rendimento um pouquinho maior no ano de 145,30. Aí IRDM, como vocês podem ver, os fundos imobiliários, a taxa de aluguel costuma ser maior, porque ainda é uma novidade, ainda tem pouca demanda, então isso deixa a taxa de aluguel mais alta. Vocês podem ver aqui, ó, MXRF, HGLG, KNRI, o mais baixo de todas as taxas é o GGRC11, que paga 2,5% ao ano. E se você for olhar nas ações, praticamente todas ficam abaixo desse rendimento. Então, na média, o fundo imobiliário ele paga uma taxa melhor. Então, com esses 15 ativos aqui, eu teria uma taxa de aluguel média de 2,55% ao ano. Ou seja, eu teria uma média de todo o meu investimento, ela daria 2,55% no ano inteiro. Pode pegar de base, o que eu já vi muitas pessoas experientes sobre aluguel, que uma taxa mais ou menos que você vai conseguir vai dar uma média de 0,2 a 0,3 ao ano. Só que aqui, como eu tenho fundos imobiliários e algumas ações que estão pagando uma taxa melhor, como aqui Sanepar 5,03%, a Taesa 4,35%, então essa minha média está mais alta. Mas aí, como eu digo, se a taxa é maior, é provavelmente porque tem uma demanda menor. Então pode ser que você disponibilize os ativos e não consiga alugar. Então tem que tomar cuidado com isso, não pode querer imaginar um rendimento muito alto. Então, como eu falei aqui para vocês, o valor mais ou menos que eu teria que ter investido seria de 1 milhão, e aí eu teria um rendimento de aluguel de R$ 21.260 com 0,6 centavos ao ano. Então, como eu falei aqui, sendo mais conservador, considerando ainda 50% de taxa da corretora e da B3, então eu teria mais ou menos R$ 10.600 no ano de rendimento. Então, isso não é um rendimento muito alto. Se você é um investidor que tem milhões investidos, você pode ganhar um baita de um dinheiro, aí sim vai ganhar um dinheiro muito interessante, até porque você não tem esforço, o teu investimento, que você continua recebendo os dividendos, os proventos, qualquer bonificação, subscrição, tudo continua sendo seu direito e ainda pode ganhar uma renda extra com esses ativos. Então, o que eu sempre levo em consideração é o valor investido. E como eu disse, o ideal é quando tu tem em posse pelo menos 500 unidades daquele ativo, ou 500 ações ou cotas, por exemplo. A própria Rico já diz que é o ideal para você conseguir alugar com mais facilidade, porque normalmente quem está fazendo esse tipo de especulação são investidores que trabalham com valores altos, até porque o custo das operações também é alto. A corretora e a B3 cobram uma taxa bem alta do tomador, que é a pessoa que está alugando os nossos ativos para especular. Então, essas operações não compensam com um valor e uma quantidade muito baixa. Então, o ideal, mais de 500 ativos, e aí você já pode ver que para você ter um rendimento legal, você tem que ter um valor bom investido. Vamos pegar aqui e eu vou ligeirinho baixar esses valores para nós fazer como se fosse com 100 mil reais, para vocês dar uma olhada. Então, pessoal, aqui eu diminuí como se eu tivesse um valor investido de um pouco mais de 100 mil reais, ou seja, R$ 103.509. Então, com esse valor investido, no meu exemplo que eu trouxe aqui na simulação que eu fiz para vocês, daria um rendimento anual de R$ 1.984. E aí, se nós levarem de novo em consideração aqueles 50% da taxa da corretora, da B3, aqueles outros custos embutidos, nós teria mais ou menos R$ 1.000 de rendimento ao ano, tendo um investimento de 100 mil reais. Então eu acho que a partir de 100 mil reais vale a pena você ganhar R$ 1.000 no ano praticamente de graça. Olha quanto você pode investir em outros ativos, você consegue aumentar a bola de neve e fazer ela crescer mais rápido. Só que se você tivesse, por exemplo, só 10 mil reais, aqui você ganharia muito pouco dinheiro. Ó, aqui com 100 mil reais, os meus 15 ativos, quase nenhum ativo ficou com a quantidade de 500. Eu tenho um
2, 3 ativos com 500 unidades. Então praticamente fica inviável com 100 mil reais conseguir alugar os teus ativos. Claro que você pode conseguir alugar com menos de 500 cotas ou menos de 500 ações, mas como a própria corretora recomenda pelo menos 500 ativos, eles já sabem qual é a média do que os tomadores costumam usar. Então, pessoal, essa planilha aqui eu vou dar ela de presente para vocês, vou deixar ela na descrição do vídeo. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, porque eu tentei trazer uma simulação prática, porque eu só vejo pessoas falando sobre valores e não mostrando para o pessoal entender e ver na prática quanto isso pode dar de rendimento. Então, compartilha esse vídeo com o teu amigo que investe na bolsa e não sabe sobre o aluguel de ações, ou aluga as ações e não sabe, na verdade, nem quanto ele está ganhando de rendimentos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender, porque eu trago muito conteúdo prático. Eu busco sempre trazer um conteúdo mais dinâmico e mais fácil para vocês entenderem. E como sempre, eu vou deixar mais alguns vídeos na tela para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!